Bom, queria agradecer aqui o pessoal que está acompanhando. Um agradecimento especial ao doutor Luciano Lopé, promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Fernando Bernardes, engenheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e Thaís Caramori, diretora de desenvolvimento do IMASU. Nós marcamos esse bate-papo aqui como uma sessão de esclarecimento sobre o sistema de logística reversa do Mato Grosso do Sul. Tem levantado algumas dúvidas, né, sobre a implementação, sobre a operacionalização, sobre a prática, tendo em vista que agora o prazo é o começo de setembro, e a gente marcou esse encontro para um bate-papo de esclarecimento. O pessoal que quiser ir compartilhando, né, dúvidas, é só usar o Q&A, fazer as perguntas, comentários pelo chat, e a gente vai compartilhando aqui o entendimento. Então, para começar as considerações iniciais sobre o tema, queria passar a palavra para o doutor Luciano, e agradecendo mais uma vez a todos que nos acompanham aqui nesse encontro, e especialmente a vocês três. Ok, Fabrício. Obrigado pelo convite, por estar aí falando com o pessoal, para tratar dessa matéria tão importante e espinhosa que é a logística reversa das embalagens. Desde já agradeço a sua iniciativa de auxiliar a esclarecimento das pessoas, capacitação nessa temática aí. Um abraço aí para a Thaís, que é grande parceira nossa aí no IMASU, que tem conduzido à frente essa questão da logística aqui no estado, e o Fernando, que é uma das pessoas que mais entende dessa temática de resíduos sólidos, e em especial agora se especializando na questão da logística reversa. A gente que todos começamos aprendendo sobre esse tema aqui no estado, em razão da necessidade que o estado tinha de enfrentar essa questão da logística reversa das embalagens, né? A intenção aqui não é fazer nenhuma palestra nem nada, é muito mais uma sessão de esclarecimento, mas como a gente não sabe se todos os que estão assistindo têm uma noção geral do tema aí, eu queria só passar um pouquinho do histórico da questão da logística reversa, e aí já passar logo a palavra para a Thaís, que é a pessoa que vai realmente esclarecer a todos aí as obrigações do decreto 15.340, que é o que regulamentou aqui no nosso estado. Então, só lembrando, a gente começou a atuar aqui no estado, no Ministério Público, nessa temática de logística reversa, uma vez que não estava implementado o acordo setorial aqui no estado, né? O acordo setorial feito pela coalizão, que previa a questão de atender as cidades sedes da Copa do Mundo. Campo Grande não foi cidade sede da Copa do Mundo, portanto, sequer Campo Grande estava abrangido, formalmente pelo menos, pelo acordo setorial. Havia aí alguns projetos da coalizão no estado, mas nada que fosse formal e que pudesse ser cobrado das empresas em relação a essa questão da logística reversa. E por conta disso, com a doutora Luz Marina conduzindo as investigações do inquérito civil, eu auxiliando ela, a gente começou a trabalhar na logística reversa. E o que é a logística reversa, pessoal? A logística reversa é aquela obrigação dos fabricantes, importadores, produtores, comerciantes e consumidor de atuar para que as embalagens ou produtos retornem à sua cadeia produtiva, independente do poder público, e se o poder público participar disso, ele tem que ser devidamente remunerado. Isso acontece de forma regulamentada em agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias, lâmpadas, agora remédios, tal. E a gente tem a questão do grande desafio que é a logística reversa das embalagens em geral no Brasil. Por que o grande desafio? Porque enquanto esses outros sistemas são produtos muito bem identificáveis e na maioria das vezes é possível de atuar quase independente de qualquer sistema do poder público, as embalagens em geral compõem uma grande parte da fração seca dos resíduos sólidos, né? Da fração de recicláveis dos resíduos sólidos. E por isso é um desafio de criar um sistema de logística reversa no Brasil que envolva os consumidores, os comerciantes, o atacadista, os fabricantes, os envasadores, os fabricantes de embalagens e todos esses setores. É um grande desafio para o Brasil estabelecer isso, em especial porque nós temos muito o que avançar ainda no próprio sistema público de coleta, triagem, disposição final e destinação final de resíduos sólidos, né?
Mas a logística reversa está aí, a gente começou com esse trabalho, e quando no Mato Grosso do Sul chamamos alguns atores e não conseguimos avançar muito, isso nos obrigou a partir para uma questão de atuar, ou para fazer um acordo com aqueles que estavam dispostos a atuar junto ao Ministério Público, ou então aqueles que não estavam dispostos, a gente optou por remeter essas informações para as promotorias de justiça para que elas avaliassem se era caso de entrar com ações civis públicas. A nossa lógica nessas ações foi o seguinte: quem quis fazer acordo naquela época, porque nós não tínhamos um sistema nem nacional, porque era um acordo setorial em vigor que não abrangia Campo Grande, e nem um sistema local que nos atendesse, porque o sistema que tinha naquela época, regulamentado pelo Estado, era vinculado ao licenciamento ambiental das indústrias. Só que a gente sabe que a grande maioria das embalagens do Mato Grosso do Sul vem de fora, não são produzidas aqui mesmo. Então, o nosso caminho foi firmar acordos com alguns sistemas, algumas indústrias, algumas associações, por exemplo, a Associação do Vidro, a Associação do Aço, o próprio programa Dê a Mãos para o Futuro, através de acompanhamento de cooperativas e outros acordos que nós fizemos aí, que, de uma forma ou de outra, apesar de não criar um sistema de logística reversa, e nunca foi essa a nossa pretensão, ele serviu, esse sistema, para, pelo menos, dar um pontapé inicial a algumas iniciativas mais estruturadas de logística reversa das embalagens em geral no nosso estado. Então, a partir desse momento, depois disso, nós fizemos uma perícia judicial, uma perícia extrajudicial, uma perícia pelo Ministério Público, no que, no nosso entender, era: se o sistema empresarial não está implementando a logística reversa, ele deveria estar implementando e está causando prejuízos. Ao meio ambiente, porque esse material não está retornando. 2, aos cooperados, aos catadores, porque esse pessoal está prestando um serviço que deveria ter sido organizado pela indústria e não está sendo organizado pela indústria. 3, ao erário, ao poder público, uma vez que o poder público faz uma parte da coleta desses materiais e não está sendo devidamente remunerado, como diz a lei lá, a lei dos resíduos sólidos, a nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e determina isso lá no artigo 33, que o poder público, quando participar da logística reversa, deve ser previamente acordado e devidamente remunerado. Com isso, nós fomos aprendendo a lidar com a questão de logística reversa, entendendo como funciona, estudando outros sistemas, vendo como que outros estados estavam se desenvolvendo, e aí que partiu uma iniciativa do IMASU, junto com um convênio que nós temos do IMASU, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a construir esse decreto para o nosso estado aqui. Esse decreto, na minha visão, foi um avanço muito grande, porque ele leva em conta a perspectiva do Mato Grosso do Sul, porque nós não somos um estado industrializado em que exporta embalagens, porque essa lógica de vincular a logística reversa à licença ambiental dos empreendimentos é uma lógica que se aplica muito para São Paulo, porque São Paulo imagino que produz a maioria das embalagens do Brasil, é o estado mais industrializado. Mas no Mato Grosso do Sul, isso inclusive poderia levar a uma concorrência desleal, porque uma empresa pequena de refrigerantes, por exemplo, aqui do estado, teria que ter sua logística reversa implementada, e uma multinacional venderia no estado e não teria nada de logística reversa para atuar. O nosso caminho aqui no estado foi buscar a abrangência maior possível das pessoas, das associações envolvidas, para que a gente atuasse. Então, diferentemente de outros estados em que o Ministério Público focou somente no acordo setorial, aqui a gente levantou o máximo possível de associações que tinham ligação com a questão de embalagens em geral. Claro, é impossível achar todas, não existe um cadastro, uma informação, nada assim. A gente foi tentando ao máximo levantar isso aí. E com esse trabalho com o IMASU, foi criado esse decreto, uma minuta de decreto, que depois passou lá pelos setores responsáveis lá do governo estadual, e baixou-se esse decreto, que, na minha visão pessoal, é um decreto muito bem enxuto, muito bem desenhado, porque ele trabalha muito
com a ideia de ser autodeclaratório, uma vez que seria impossível uma análise prévia do órgão ambiental de todas as informações prestadas, de todos os sistemas monitorados. Então, esse é um ponto importante, que simplifica esse decreto, a questão de ser autodeclaratório. Um segundo ponto importante que eu acho desse decreto, que é importante ressaltar, que ele não quer saber o meio que você vai ser utilizado para chegar à logística reversa e atender ali os índices de 22% que estão previstos. Ele busca, eu não quero saber o meio, eu quero saber o fim, ou seja, eu quero que você me comprove que você retirou 22% das embalagens que você colocou no estado. Isso é importante porque ele, então, abarca todos os sistemas de logística reversa de embalagens que, de uma forma ou de outra, já estão em ensaios ou funcionando, desde projetos de apoio a cooperativas, até projetos de crédito e logística, ou outros projetos que venham a ser desenvolvidos conforme a criatividade e o dinamismo do setor empresarial, que, na minha visão, é muito mais dinâmico que o setor público para ficar ditando regras de como chegar. O que interessa para nós é que a empresa consiga comprovar por um sistema ou outro que seja auditável, que seja confiável, que seja transparente, que ela tenha atingido seus objetivos. Então, a Thaís explicará melhor esses passos a passos aí, mas eu acho que eu registro essas duas coisas bem interessantes do nosso decreto, que é o fato de ser autodeclaratório, portanto, as empresas ou associações, a partir do momento que declararem, estão ok até que se abra alguma investigação, caso necessário, e a questão também de ser uma finalidade, uma obrigação de fim e não de meio. Eu devo comprovar o retorno do material das embalagens em geral, não me importa se eu fiz isso apoiando uma cooperativa, se eu fiz isso comprando crédito logística reversa, se eu fiz isso num contrato com uma empresa, isso aí cada um vai dizer o seu caminho. Né? Por fim, talvez aí entre os participantes estejam advogados ou presidentes de associação ou algum outro interessado nesses processos judiciais que foram ajuizados aqui no Estado. Nós estamos em pleno processo de negociação com duas frentes, né? Que uma é a frente da coalizão, outra é a frente que eu chamo, não é esse o nome correto, mas eu chamo o sistema Fiesp. Que nome a gente poderia dar isso, Fabrício? Ao sistema Fiesp. Eu acho que, na verdade, é um sistema de certificado, né? Eu acho que... Não, mas eu digo, é o conjunto de associações, se é que tem um conjunto, não sei. Mas é o conjunto de associações que estão negociando e que estão interessadas em implementar aqui, mediante sistema de certificado, a semelhança do que a Fiesp fez em São Paulo. Então, nós estamos em negociação com esse. E se houver aqui, entre os participantes, algum advogado ou integrante de associação ou empresa que seja processado nesses processos judiciais aqui e que não estejam nesse pacote de negociação, seja da coalizão, seja do sistema aí Fiesp, ou o que se queira dar, esse sistema de crédito que estão negociando, nós estamos à disposição, nós inclusive vamos marcar mais para frente uma audiência formal através da doutora Luz Marina para propor o mesmo tipo de acordo para essas empresas ou associações. A ideia, então, nesse acordo é simplesmente acabar com essas ações mediante adesão ao sistema do decreto aí. Eu sempre deixando claro que eu só sou o diretor do lucro ambiental, que auxilia os promotores de justiça aqui no Estado. Quem decide efetivamente se fazem ou não esses acordos são os promotores que lidam com esses processos. Mas o meu papel aqui, no caso, é conversar com esses promotores, levar o acordo até eles, para a gente tentar resolver, porque nunca foi intenção do Ministério Público a judicialização. Sempre a gente quis que as empresas viessem e cumprissem seu papel de logística reversa aqui no Estado. E através desse decreto agora, isso é possível que se faça de uma forma bem factível e conforme já está algumas associações ingressando no sistema. Acho que era isso, me coloco à disposição aí para quaisquer dúvidas. Eu não consigo ver o chat daqui, viu, Fabrício? Aí se você vai passando, se quiser passar por WhatsApp, ou por onde ficar melhor as perguntas dirigidas a mim aí. Muito obrigado. Fechado, doutor Luciano. Obrigado
Obrigado pelas considerações iniciais. Vou compartilhando aqui as perguntas. Nós já ultrapassamos aqui mais de 100 pessoas acompanhando aqui nosso webinar. Sem dúvida, o tema demanda, né? Demanda esclarecimento. A gente tem dúvida aqui, inclusive eu pontuo, né, uma nota que o senhor fez, né, sobre a importância de assegurar a isonomia, né, ou combater a concorrência desleal, fazendo inclusive menção à regulação de São Paulo. E aí eu faço uma observação que eu acho que é importante, né? A lei determina, né, que a responsabilidade compartilhada é fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Por sua vez, o que eu noto particularmente é que quando regula ou busca-se apenas o fabricante, na minha opinião, desvirtua-se o conceito da responsabilidade compartilhada e cria-se um novo conceito que é da responsabilidade exclusiva do fabricante, né? Uma vez que você deixa de fiscalizar ou deixa de trazer para o sistema, para o bojo do sistema, importadores, distribuidores, comerciantes. Sei da dificuldade, reconheço a sua dificuldade de executar, né, do quão executável é isso, e por isso que a gente tem sempre defendido a gradualidade, né? Mais do que o implementar, é implementar de forma gradual, que caiba no bolso, né? Não, que não impacte a ponto, né, de criar um efeito mais deletério ao setor privado empresarial, especialmente buscando assegurar a isonomia entre todos os agentes da cadeia. Isto posto, eu queria passar já, Thaís, você como, se a gente pode chamar, mãe do assunto, a mãe do sistema, da regulação estadual, a palavra está contigo. Obrigado pela agenda e oportunidade aí de bater esse papo conosco. Boa tarde a todos. Primeiramente, te agradeço, Fabrício, pelo convite e aproveito a oportunidade para te parabenizar também pela organização, né, dessa sessão aí, para a gente tentar tirar as dúvidas de todo mundo. E eu não sou a mãe da criança, não, viu? Eu diria que eu sou a madrasta que assumi essa criança, já cresci andando já. Enfim. Na verdade, assim, o IMASU é o órgão responsável pela gestão de resíduos sólidos no estado, né? Eu sou fiscal ambiental de carreira aqui do IMASU. Em 2015, eu assumi a diretoria de desenvolvimento. E desde que eu assumi aqui, nós estamos trabalhando no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né? Pegamos já o desenvolvimento desse plano andando, né? Demos continuidade a ele, terminamos praticamente em 2017 e desde então a gente vem trabalhando nas ações previstas nesse Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E dentro do Plano Estadual de Resíduos Sólidos existe um programa de logística reversa, com diversas ações previstas, né? E dentro dessas ações que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Em 2016, nós soltamos uma resolução, né, com as diretrizes e procedimentos para análise e aprovação das propostas de sistema de logística reversa para vários segmentos, que entrava pilha, bateria, pneu, enfim, e embalagens também. E, mais recentemente, como o doutor Luciano disse, o decreto 15.340, que saiu em dezembro de 2019, e uma resolução Semagro, que é, se não me engano, do mês de março, agora de 2020, ambas tratam das diretrizes e responsabilidades, né, estabelecidas para a implementação da logística reversa de embalagens no estado do Mato Grosso do Sul. Nós assinamos um termo de cooperação técnica com a Fiesp para elaboração do Sistema Estadual de Logística Reversa de Embalagem, que é o SISREV. Esse SISREV ele entrou no ar agora, final de julho, e deu o prazo, em função de prazos, né, por conta da pandemia, que a gente interrompeu prazo de processos no estado, enfim, nós consideramos esses prazos, esse período que os prazos foram suspensos e jogamos isso para frente para que as empresas possam, as entidades gestoras, na verdade, possam
fazer o seu cadastro do seu sistema dentro do SISREV. E, como os senhores sabem, esse prazo ficou para o dia 4 de setembro de 2020. Uma segunda etapa desse sistema, ele já começou a ser desenhado junto com o pessoal da Fiesp, da equipe de desenvolvimento da New Hope. Nós já fizemos uma reunião para tratar da segunda etapa desse sistema, que é a parte efetivamente dos relatórios, né, da inserção dos relatórios. Então, foi publicado uma alteração excepcional, né, para esse ano. Os dados referentes a 2019, eles poderão ser inseridos no sistema até dia 10 de dezembro. Nós esperamos que final de outubro, começo de novembro, a gente já consiga colocar no ar, né, essa segunda etapa do sistema, para então a gente poder começar a receber esses relatórios, né? Então, quem que tem que fazer o cadastro e quem que tem que fazer, inserir esses relatórios? É a entidade gestora. Mas o que é essa entidade gestora, né? Uma pessoa jurídica responsável por estruturar, implementar, operacionalizar e administrar o sistema de logística reversa. Dentro do decreto 15.340, nós temos todos os conceitos, né, que a entidade gestora vai precisar ter conhecimento para poder fazer o cadastro no sistema, né? O que é a entidade gestora, o que é a empresa aderente, o que é o operador logístico, o que é a recicladora. Então, é importante conhecer todos esses conceitos, né, que são descritos nesse decreto. Então, lá na página do IMASU, no link de sistemas, né, tem lá o SISREV, ou então o interessado digita diretamente no navegador sisrev.imasu.ms.gov.br. Aí vai abrir uma página de cadastro. Se a entidade gestora já tiver cadastro no nosso sistema geral, que é o Siriema, se ele já tiver cadastrado, ele vai usar o mesmo login, a mesma senha. Se não tiver cadastro, ele vai abrir, um cadastro só para obter login e senha nesse momento, né? Aí, abrindo, o cadastrante tem lá diversas abas, né, a serem preenchidas, né, do sistema. Tem a parte dos dados gerais, né, do sistema, onde tem toda a parte da descrição do sistema, qual que é o tipo de resíduo, enfim, os dados cadastrais da entidade gestora, quem que é o interlocutor responsável, né, pela comunicação do sistema, os dados operacionais do sistema de logística reversa, nessa aba que vão ser inseridas as metas quantitativas, né, do material reciclado dele por ano, enfim. Uma outra aba com relação às entidades representativas, onde terá que ser listadas, né, quem são as entidades representativas, quem são as empresas aderentes, né, todos os dados dessa empresa e quem que vai ser a recicladora, né, no caso. Então, assim, para nós, a gente também está aprendendo, né, teve que aprender meio na marra, nós amadurecemos um pouco desde que lançamos a primeira resolução em 2016, então, como o doutor Luciano disse, esse decreto lançado no final de 2019, ele é bem enxuto realmente, deu uma clareza bem grande para a gente fazer a gestão, né, desses sistemas de logística reversa, e é isso. Agora a gente está recebendo já tem algumas entidades gestoras já que estão se cadastrando no sistema, a gente tem olhado regularmente, já tem gente começando, né, a preencher esse cadastro, e nós estamos numa expectativa bastante grande, né, com relação
de que todo esse trabalho a gente consiga evoluir ainda mais, né, dentro do Estado. E a gente está à disposição, que tiver, que você, o pessoal aí que estiver assistindo, né, das entidades gestoras, o que precisarem de ajuda, muita gente já nos procurou, já trocamos e-mail, né, com a equipe. A minha equipe é pequena, mas como nosso secretário fala, é uma equipe muito esforçada, porque é uma equipe pequena para fazer muita coisa, mas a gente vem conseguindo aí tocar isso. E eu estou à disposição, Fabrício. Tá ótimo, Thaís. Muito obrigado pelas suas considerações. E para emendar, Fernando, para passar para você, eu queria já deixar duas perguntas aí no bojo das suas considerações. A primeira é se a gente pode entender aí as entidades gestoras como entidades setoriais. Ciente que nós temos entidade gestora é uma configuração e entidade setorial é outra, se no sistema a prestação da informação pode ser feita diretamente pela entidade setorial, ou seja, aquela entidade que implementa em nome de seus associados um determinado programa. E a outra pergunta vem de uma contribuição aqui já feita no chat, que é o seguinte: desde 2015 trabalha-se com a meta de 22% de materiais recuperados. Não há uma discussão por hora, por tipo de material, né? Até em razão dos números, dos índices, que tem variações entre um tipo e outro. A pergunta é: está mantido o mesmo entendimento de âmbito federal, 22% de materiais recuperados? Eu não estou tratando de 22% de papel, 22% de plástico, eu estou tratando de materiais recicláveis. Então, o setor presta uma informação, 22% é um número consolidado, e eu recupero materiais recicláveis desse. É isso ou não? A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Quem fica por último geralmente tem que assumir a bronca já logo de cara, mas eu acho que eu posso esclarecer algumas perguntas. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite do evento. É muito legal estar participando aqui dessa discussão. E já dizendo de antemão que a gente vai aprender junto durante esse processo, né? A logística reversa, como o Dr. Luciano falou no começo da fala, é uma coisa complicada que a gente ainda está aprendendo a discutir. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode evoluir junto com as contribuições de todo o setor. Bom, então o que eu quero dizer aqui, eu também vi algumas perguntas no chat. A primeira coisa, a questão lá dos distribuidores, dos comerciantes, donos da marca. Então, assim, se vocês perceberem nosso decreto lá, ele fala que a responsabilidade tem que ser compartilhada, tem que entrar comerciante, distribuidores, consumidores. Só o que acontece? Essa responsabilidade ela foi definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o artigo 33 lá ele deixa claro que o comerciante, o consumidor ele precisa devolver ao comerciante e ao distribuidor. O distribuidor devolver aí para os fabricantes e os fabricantes darem a destinação ambiental adequada. Então, o nosso decreto prevê a mesma coisa. E uma coisa que eu acho que a gente avançou, que a gente entende que o dono da marca ele tem que fazer a logística reversa. Então, tem até essa questão do invase. Então, eu vi uma pergunta no chat que mostra aqueles mercados que têm marca própria. Esses mercados que têm marca própria, eles são obrigados a retornar os 22% das suas marcas próprias. Então, esse é um primeiro ponto. Quanto à questão da entidade gestora, a questão das terminologias, eu entendo que elas têm alguma diferenciação. Mas o pensamento, eu acho que nosso aqui do Programa de Resíduos Sólidos do Estado e do IMASU é o quê? Nós precisamos de um CNPJ responsável. Essa é a questão. Porque nós não queremos que ocorra o mesmo erro com a coalizão, quando o Dr. Luciano Loubet tentou uma conversa, tentou chamar pessoas para conversar, e você não conseguia achar esse responsável que fosse o responsável ali por aquelas informações. Então, a ideia, se você for ler bem no decreto, precisa de um CNPJ da pessoa que operacionaliza, que administra e cuida dessas informações. Se vai ser o Fabrício que vai pegar 15 indústrias aí nas costas, vai falar, essas 15 indústrias aqui tá comigo. Se vai ser o pessoal da Recicleiro, se vai ser o pessoal da Prolata, precisa de um CNPJ que seja responsável pelas informações e pelo gerenciamento do sistema de logística reversa. Um outro ponto que é bem interessante da gente esclarecer
é a questão, como o doutor Luciano também colocou muito bem, a Thaís, a questão do meio. Então, aqui a gente não está dando preferência para sistema de crédito, não está dando preferência para sistema que vem aqui, adote um operador privado e retorne toda a embalagem. A gente colocou também no decreto que a prioridade é de cooperativa. Isso já vem acontecendo dentro do Estado. Então, eu tenho aqui alguns dados preliminares de programas que já cumprem aqui a logística reversa. A gente percebe que 75% da massa retirada vem de cooperativas. Só o que está acontecendo? Nossas maiores cooperativas, que são Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, elas já estão sendo ocupadas por programa de logística reversa. Então, a gente está tendo uma capilaridade dessas cooperativas e vai chegar um momento, com os dados que nós temos hoje, nós conseguimos tirar 2,47%, que é responsável aí do sistema de logística reversa. À medida que a gente for avançando até os 22%, vai ter um problema muito grande e talvez a gente não consiga alcançar essa massa em um sistema ou outro. Então, essa é uma discussão que a gente tem entre sistemas aqui no Brasil, mas se você vai olhar algumas experiências internacionais, no Reino Unido você tem 23 sistemas, entidades gestoras. Então, acho que a questão vai avançar à medida do tempo. E o grande avanço é que com essas métricas que nós criamos, indicadores de desempenho, eu acho que a gente vai conseguir avançar e conseguir, de fato, avaliar quais são as melhores práticas daqui 1-2 anos. Bom, eu acho que a outra pergunta é a questão do tipo de embalagem, né? E aí, a resolução publicada pelo IMASU no dia 14/5/2020, ela definiu quais são esses grupos de embalagem. E no decreto fala que esse resultado ele tem que ser por grupo de embalagem, e a resolução publicada em maio traça quais são esses tipos de embalagem. E por que isso, Fabrício? Por que isso é importante? E eu acho que é uma explicação muito simples, né? A gente cita sempre o problema do vidro aqui. Eu vim aqui no Mato Grosso do Sul e comprar papelão, que é o que a gente está percebendo. A logística reversa vem daqui e tira 50% de papel e papelão. Vidro é em torno de 5%. Por quê? O vidro aqui no Mato Grosso do Sul não funciona, porque a gente está muito longe da indústria recicladora e essa embalagem de vidro ela é muito mais complicada de retirar daqui do que a embalagem de papel e papelão, por exemplo, alguns tipos de plástico como PET, que tem uma grande saída. Então, eu acho que você não fomenta uma economia circular, que eu acho que é a ideia que a gente vai avançar depois da logística reversa, se uma empresa que produz vidro e tem uma reciclagem mais complicada, vem aqui e invista em papel e papelão. Então, a ideia do grupo de embalagens é essa, e eu entendo que os programas estão com essa cabeça de pensar em 22% de um total. Talvez eu acho que eu até tomei nota aqui, uma conversa para a gente tratar com um grupo aqui de resíduos sólidos, de logística reversa do Estado, e poder pensar em alguma solução de transição. Eu não sei, pensando alto nesse primeiro ano, a gente pode pedir que informe por grupos, mas, ou seja, o vidro eu consegui 5%, mas o papelão 35%. E aí chegou nos 22%, talvez aceite nesse primeiro ano. Então, acho que são coisas, como a Thaís falou, que esse segundo módulo está sendo desenvolvido. A gente pode pensar um pouco mais nessa questão e tentar evoluir e deixá-la mais clara. Mas, de novo, não se pode pensar que eu vou colocar embalagens de vidro aqui no estado do Mato Grosso do Sul e eu vou retornar papel e papelão, que é uma reciclagem que ela é muito mais fácil. Então, a ideia é que isso seja por grupo. Podemos pensar num período de transição? Eu acho que podemos conversar e pensar na melhor forma de encaixar isso para esse primeiro ano. E aí eu queria trazer alguns dados aqui interessantes. Por quê? Desde a movimentação do Ministério Público, lá em 2018, no final de 2017, a gente já vem recebendo alguns investimentos de programas de logística reversa. E a gente tem que ressaltar o pessoal da De Mãos para o Futuro, o pessoal da Prolata, o pessoal da Recicleiros, o pessoal da Fiesp, junto com a Eu Reciclo, que todos estão investindo já em logística reversa aqui. Recentemente tiveram Recupera, Pólen, então as coisas estão começando a acontecer. Desses pessoais que reportaram massa para a gente tem um total de 1.149 indústrias que reportaram que colocaram alguma embalagem aqui no Mato Grosso do Sul. Só que isso representa apenas 10% do total de embalagens que nós estimamos aqui. Ou seja, a gente ainda tem que olhar para esses 90% de indústrias que estão de fora desse investimento em logística reversa no Mato Grosso do Sul. Então, a ideia do decreto é exatamente essa, a gente tentar trazer melhor aquela isonomia
que o decreto federal tentou a nível nacional, mas eu entendo que ele não foi muito eficiente. Então, eu acho que a gente vai conseguir dar esse bom salto aí de 1.000 e poucas indústrias para muito mais com esse primeiro ano de decreto. Bom, eu acho que no geral era isso, e aí a gente pode entrar nessas discussões mais específicas aí que forem aparecendo no chat. Não, Muito vamos, obrigado. Fernando. Eu até quero colocar, vou passar para o doutor Luciano, mas antes, só fazer um parênteses, porque de fato, 22%, né, e você conhece isso muito bem, o esforço de cada tipo de material, né, a depender da disponibilidade desse material, faz muita diferença, né? O 22% de papel é uma coisa, 22% de plástico é outra, 22% de alumínio é outra. Então, assim, é só para deixar esse ponto para reflexão, até porque, como você falou, às vezes é uma fase de transição, e essa fase de transição tem que partir do status atual, como você muito bem colocou. Tem 90% que não tem, que não existe, né? O que não está sendo recuperado ou que não tem agentes implementando o sistema. A importância da gente ter, volta para mim, a palavra central da política é gradualidade, né? De você ter uma gradualidade na implementação do sistema, né? E para mim, o tipo de material, eu acho que já é um passo ousado, concordo contigo, que ele, ao longo do tempo, melhora a percepção do tipo de embalagem com o qual você trabalha, com o qual a indústria coloca o seu produto no mercado, mas eu ainda acho que a gente parte de um cenário ainda em construção, né? Eu acho que a gente vem de um acordo setorial de 2015, que sofreu alguns ajustes, que melhorou um ambiente de interlocução, de diálogo e construção de projetos. Você mesmo acabou de falar aí meia dúzia de projetos, coisa que não existia em 2015. 2015 teria um ou dois. Hoje a gente tem mais de 6, 7, pelo menos, né? 6, 7 eu estou sendo bem pessimista, pelo menos 10 programas bem estruturados que ajudam nesse processo de recuperação. Eu queria aqui passar para o doutor Luciano uma pergunta que chegou, doutor Luciano. Qual seria o papel do varejo na logística reversa de embalagens? O mesmo deve participar do sistema de logística reversa do Mato Grosso do Sul? E quanto às embalagens de produtos marca própria, onde o mesmo não produz, mas terceiriza sua fabricação? Eu acho que o Fernando deu um input inicial e queria passar para o senhor aí para as considerações. Bom, Fabrício, o nosso decreto não faz essa diferenciação, ele segue o que está na lei ali, na lei, e diz claramente lá no artigo 3º que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que após o uso gerar embalagem geral como resíduos no Mato Grosso do Sul são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, de forma independente do poder público, da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Então, assim, você podia me explicar o que é melhor essa pergunta dele a respeito da marca própria? É aquele supermercado que, apesar de não fabricar, coloca a marca dele ali, né? Exato. Tá, então, esse para mim não tem dúvida, ele é um fabricante, né? Ele coloca ali, eu acho que ele se enquadra como fabricante. Agora vamos pensar naquele mercadinho muito comum aqui no nosso estado, rede econômica, que não fabrica, não tem fabricação própria e tal. Então esse sistema de mercado vai ter que estar dentro de algum sistema, acho que é aí que junto aos seus fabricantes, seus fornecedores. Agora, a lógica que a gente está tendo, pelo menos é o que eu entendi com o pessoal, é que de uma forma ou de outra, isso vai chegar para o consumidor, vai ter que pagar essa conta, ninguém vai fazer isso de graça. E isso não vai sair do lucro das empresas, elas vão ter que equalizar isso de alguma forma. Então, compete aos setores se organizarem, seja só os fabricantes, ou seja, os fabricantes e os seus clientes aqui no estado, de como organizar isso. Nós vamos ter que ter um raio-x de ver o que esses setores que estão, sim, abrangidos por esse decreto irão propor ao Estado, porque, como eu disse, é uma questão em aberto, né? É uma obrigação de meio, né? A minha visão é que o setor empresarial, o setor fabricante, tem que conduzir essa questão para depois colocar aí apresentar esses sistemas de logística reversa. Na minha visão, o que vai acontecer é isso, que esse preço vai acabar sendo embutido no produto. Nós vamos ter que ver as grandes redes varejistas como vão propor essa sistemática, né? Para, então, a gente avaliar isso aí.
Se você quiser, tem uma outra pergunta aqui, ó, sobre... tem uma empresa que tá no programa Dê a Mãos para o Futuro. Se ela pode fazer o reporte através da associação. É justamente isso. Vai ter uma entidade só responsável para propor isso. Então, o que é importante, como o Fernando passou, é que tem uma pessoa jurídica responsável. Se isso vai ser uma associação, se isso vai ser uma organização contratada, isso vai ficar a critério de cada sistema. Só para não sei se o Fernando e a Thaís queriam contribuir mais com essa questão da visão deles, mais na parte... Porque eu passei a minha visão jurídica, mais na parte prática aí de como funcionaria essa questão do varejo, que é um tema importante. Eu só acho o seguinte, Fabrício, tem vários sistemas que podem coexistir, mas o que a gente não pode tirar a lógica é que, na maioria dos casos no Brasil, nós vamos ter que pensar como a logística reversa das embalagens se articula com o setor da coleta seletiva. Por quê? Porque, diferentemente da Europa, ou pelo menos em alguns países que eu vi, que não tem coleta porta a porta, tem seus containers separados e compete, aí sim, o consumidor pega o resíduo da casa dele, separa nos materiais que a política determina, às vezes é vidro, papelão e embalagem geral, às vezes tem outra divisão, pega o seu rejeito e joga lá. Container de rejeito, container de vidro, plástico, e assim por diante. Lá, cada associação, cada sistema custeia o seu container próprio. E a prefeitura custeia o seu sistema de rejeitos e de orgânicos. Agora, aqui nós temos a coleta porta a porta e a coleta seletiva. Então, esses setores têm que pensar muito bem se é efetiva aquela política que se pensou de instalar... Porque qual foi a política racional no começo? Aí eu instalo o PEV nos supermercados, e aí tinha aquela discussão se o supermercado era obrigado a só fornecer o local do PEV, ou se era obrigado a fornecer o PEV e a destinar o resíduo. No nosso caso, nós fizemos um acordo com a Associação de Supermercados aqui para que eles destinassem esses resíduos. Então, destinava aquilo, aí a indústria levaria, então o consumidor levaria lá, a indústria, o mercado entregaria para a indústria, que a indústria reciclaria aquilo ali. Só que esse sistema, aí a minha visão particular, Luciano, né, Ministério Público falando nem nada, ele é absolutamente ineficiente para o caso nosso, em que nós temos coleta porta a porta, especialmente onde tem coleta seletiva. Não faz sentido eu que moro aqui no Carandá Bosque, andar 2 quilômetros para levar meu resíduo reciclável lá no mercado, o mais próximo vai estar 1, 2 quilômetros da minha casa, sendo que o caminhão da prefeitura que faz coleta seletiva passa na porta. Então, os sistemas é que vão ter que prever como eles vão fazer essa interação com isso. Só esclarecendo essa dúvida aí acho que é da Andréia, né, que ela chama, Andréia César. Como vai acontecer? Os programas, por exemplo, como a Dê a Mãos para o Futuro, ela vai lá e vai cadastrar a lista de indústrias que fazem parte do programa. Então, você vai ter lá 200 indústrias que fazem parte do Dê a Mãos para o Futuro. Essas 200 indústrias colocaram aqui no estado 100 toneladas de embalagem. Então, elas têm que retornar 22 toneladas. O programa Dê a Mãos para o Futuro, cumprindo essas 22 toneladas, teoricamente, essas 100 indústrias que fazem parte dele cumpriram as suas obrigações de logística reversa. Então, o decreto prioriza que esses sistemas venham de forma coletiva, porque é muito mais difícil você fazer isso de forma individualizada. E assim, eu entendo toda essa questão de transição, de gradualidade, que eu acho que é uma coisa muito importante que tem que ter, mas a gente tem que pensar que isso desde 2015 já é uma obrigação. A gente também não pode ficar pensando que vamos esperar mais 5 anos ou 2025 é a meta. Então, assim, o que nós queremos ver é separar aquelas empresas que já estão fazendo de quem não faz nada. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Então, a gente está chamando aqui. E o que a gente quer fazer? A gente quer conhecer esses números. Eu acho que ninguém no Brasil tem esses números na mão. Então, fala assim 22%, mas será que a gente recicla mesmo 22%? Pode ser que no Imaçu a gente vai encontrar aqui e não tenha 22% de reciclagem. E aí, no segundo momento, a gente vai ter que rediscutir essa meta com dado. Mas sem a gente ver esses números, sem ver esses cadastros no sistema do Imaçu, a gente não consegue
tomar nenhuma medida que fuja do que a lei preconiza. Então, eu acho que essa é a ideia geral que o sistema tentou trazer. Agora, como responder aqui, tem uma pergunta que é Thaís e Fernando. Está falando do relatório, né? Veja, a nota explicativa do IMASU diz que o relatório referente às informações de 19 deverá ser apresentado excepcionalmente até 10 de dezembro de 2020. Como o decreto foi publicado no dia 27 de dezembro, não seria melhor deixar os resultados de logística desses 5 dias para reportar com o relatório referente à informação 2020? É que, na verdade, o de dezembro de 2020 é o de 2020, né? É o operado esse ano, não é isso? Não, agora, final de julho, saiu uma alteração naquele decreto de dezembro, lá no artigo que trata da parte do relatório. Então, foi inserida essa questão que, para 2019, agora em 2020, né, para a inserção das datas das informações de 2019, excepcionalmente esse ano nós vamos receber até dia 10 de dezembro. As informações referentes a 2020, aí ela vai cumprir 2021. o 30... Oi? 2021. Na verdade, as informações referentes a 2020, elas vão ser inseridas até dia 30 de junho de 2021, obedecendo o decreto, entendeu? Nós só alteramos, excepcionalmente, as informações de 2019, que vão ser prestadas agora em 2020. Aí nós alteramos até dia 10 de dezembro. Porque não estava pronto o sistema, não está pronto ainda, ele vai ficar pronto para o final do ano. Então, por isso que esse ano nós criamos esse excepcionalmente, dentro dessa alteração do decreto. Você tem alguma coisa, Fernando? Sim, na verdade, o sistema já tem pronto um módulo, né, que é o módulo de cadastro, esse módulo aí de você apresentar os resultados, que vai ficar pronto um pouco mais para frente, que por isso esse prazo de dezembro. Mas aí é legal a gente buscar um pouco aqui, né, dos prazos federais. Então, tem o Acordo Setorial de 2015, depois o Decreto Federal de 2017. Então, teoricamente, o que o IMASU fez, ele esqueceu aí 2 anos para trás, vamos dizer, de 2017. Ele colocou lá 2019, mas lembrando que o artigo fala que a data é 1º de janeiro a 31 de dezembro, então eu acho que essa interpretação de 5 dias, ela não faz muito sentido. Então, na verdade, o que vai ter que ser reportado agora em 2020 é o ano de 2019, e assim sucessivamente, de 2021, o ano de 2020. Por que é importante isso? Porque, como eu disse, tem muitos programas de logística reversa que já cumprem logística reversa aqui. E o IMASU, ele também foi muito bom porque todo mundo que faz logística reversa desde 2017 já pode utilizar esses resultados. Então, eu sei que Dê a Mãos para o Futuro tem resultados desde 2018 aqui. E isso pode ser reportado. Por quê? Porque a gente quer diferenciar esses programas que já estavam investindo em logística reversa no nosso estado, que utilizem esses investimentos de logística reversa. Mas eu acho um bom ponto que foi levantado, né? Especialmente se apegar à questão formal legal, né, da publicação do decreto. Sim, você tem uma lei que dispõe, mas você tem um decreto que regulamenta. E a partir de quando eu tenho que prestar essa informação, pode gerar algum tipo de, como gerou aqui, né? Uma dúvida, por exemplo, esse que foi feito aqui, que, olha, então eu vou apresentar dia 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro. É uma coisa sensível, mas faz sentido a ponderação aqui, pelo menos a dúvida. Queria só confirmar com vocês, tem uma pergunta aqui, o seguinte: o fabricante de embalagens de produtos que são destinados ao mercado, fabricante de embalagem, deverá adotar algo para fins de atendimento ao decreto? Calma, tô lendo aqui de novo. É o primeiro aqui, ó, que tá aqui, ó. Não conseguiu entender no regulamento se cabe ou não ao fabricante de embalagem adotar medidas para fins de atendimento ao decreto sul-mato-grossense. O fabricante tem a responsabilidade de retornar os 22%, né? Essa é bem clara. Agora, ele não precisa vir aqui e fazer direto. Ele pode entrar num programa que já faz e que vai reportar a informação
e ele vai estar cumprindo a logística reversa. Não, mas aqui não é o usuário de embalagem, aqui é o fabricante da embalagem. Não, isso foi uma pergunta até que a gente esclareceu no nosso webinar aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho que aí o ponto de corte é o dono da marca. Se ele produz ali a tampa de manteiga que alguém vai lá e coloca o símbolo, o responsável é o dono da marca. Quem produz, a gente entende, quem produz a embalagem para ela ser colocada a marca ainda, ele está fornecendo uma matéria-prima para uma empresa que vai colocar o produto ali dentro e ela vai colocar isso no mercado. Legal. Só respondendo uma pergunta que está ali, no caso perguntou, por exemplo, um supermercado que não tem marca própria, deve cumprir sua parte na responsabilidade compartilhada? Como o supermercado que não tem marca própria? Ele tem que apresentar, ou dentro de um sistema, ou sozinho, uma proposta para um sistema de logística reversa. Então, vamos dizer que um supermercado não queira comprovar, não queira aderir a um sistema, ele vai fazer sozinho isso. Ele vai ter que declarar o seu sistema de como ele declarar o quanto ele coloca de embalagens no mercado e como ele está tirando essa embalagem, já que ele não está num sistema em conjunto com a indústria. E aí, se ele vai declarar que ele vai colocar um PEV no supermercado dele e comprovar que esse resíduo foi destinado, a forma como ele, ou se ele tem um programa de educação, alguma coisa ele vai ter que cumprir em relação a essa situação. Vocês entendem, uma das metodologias para calcular o percentual, né, de massa colocada no mercado, para preservar, inclusive, questões de volume, de confidencialidade de dados, é utilizado o critério CONFAS, né, já comumente conhecido aí no setor de embalagens. Esse critério se aplica também para vocês na perspectiva do Mato Grosso do Sul, de acordo com o regulamento? Pode ser utilizado o critério do ICMS CONFAS para fins de logística reversa no Estado? Essa a gente até discutiu bastante, eu e o Dr. Luciano, numa reunião com um grupo de associações. E, novamente, lembrando, o sistema é autodeclaratório. Então, nós estamos até escrevendo um relatório que mostra que essa medida do ICMS CONFAS aí, ela é uma medida que é a mais utilizada pelos programas, e eu entendo que já é uma medida muito boa. É claro que ela não é 100% assertiva, mas ela cabe. Mas, assim, para a gente, novamente, não importa também qual é essa metodologia. Se você pesou a embalagem e sabe exatamente que veio para o Mato Grosso do Sul ou vai utilizar o CONFAS, tudo bem. É que só tem que ter uma certeza que esse número ele seja próximo do que você coloca aqui. Porque a questão é que se o IMASU, numa matriz ali de relevância, materialidade, for fazer uma auditoria nos programas e perceber que esse número está muito abaixo do total de embalagens colocada por aquele sistema ou por aquela indústria, isso pode dar algum problema lá na frente. Mas esse é um dos dados que são mais utilizados, que os programas mais informam para a gente, e eu acho ele totalmente correto nesse início. Novamente, é uma fase de transição. Hoje é uma das metodologias mais assertivas que o setor parece ter. Tá, vou dividir um outro ponto aqui. A gente tem mais aí, vamos ver se a gente fica mais uns 5 minutos só. Quais sistemas estão em operação hoje em funcionamento do Mato Grosso do Sul, em termos de embalagens? Eu posso responder, talvez o Fernando e a Thaís complementar, Fabrício, mas só deixando uma coisa bem clara em relação aos fabricantes de embalagens, tá? O nosso decreto também não deixa tão claro essa diferenciação entre fabricantes, porque olha só, nem a lei de resíduos sólidos, nem nosso decreto trata dessa diferenciação de fabricante para dizer quem é fabricante só da embalagem para quem é fabricante no sentido de envasar e fabricar um produto, certo? Isso não está claro na lei, nem está claro aqui no nosso decreto. O fato é que todos os responsáveis têm que estabelecer sistemas que retirem essa questão da logística reversa. E a gente sabe que essa é a maior briga hoje que existe entre aqueles que fabricam, especialmente entre aqueles que fabricam uma embalagem, mas não colocam ela no mercado, com aqueles que colocam sua marca e colocam no mercado. Então, nós vamos esperar chegar a esses sistemas, porque o que nos interessa é retirar os 22% daqui do Estado, né? Mas não está claro nem na lei de resíduos sólidos,
nem no nosso decreto, essa diferenciação que o setor quer fazer. Para mim, fabricante é todo mundo. Tá? Aí o Fernando na visão dele de engenheiro, mas eu na visão jurídica. Tanto que nas ações judiciais aqui do Mato Grosso do Sul, entraram todos os participantes. E nos nossos acordos, eles estão entrando como integrante de acordos outros, especialmente em setor de informação e tudo mais. Então, compete ao setor industrial ver como vai ficar essa situação. Então, essa divisão, eu não sei se você concorda comigo, que não está claro, você como especialista da área aí, concorda comigo que essa divisão não está clara na lei, na lei de resíduos sólidos, nem está clara em lugar nenhum essa divisão que o setor quer fazer entre quem fabrica só a embalagem e vende para o outro que invasa e manda para frente. Você concorda comigo que essa divisão não está clara? Ah, sim, não, sem dúvida. Inclusive, a referência para isso, em razão dessa ausência, né, de clareza, acaba sendo o acordo setorial, né? No fundo, acaba se levando. Agora, o que o Fernando passou... Mas deixa eu só um pouquinho, Fernando. O que o Fernando passou é que o nosso sistema de fiscalização será como? Vai ser feito, quem não declarar aqui no Estado, vai ser pelo sistema de nota fiscal. E aí é que pode ser que o Fernando está colocando. Essas indústrias lá que fabricou uma embalagem para uma indústria, vamos pensar em uma indústria de cerveja. A empresa fabricante de vidro vendeu para a envasadora. A nota fiscal da fabricante de vidro não vai chegar em Mato Grosso do Sul, vai chegar à envasadora. Então, a fiscalização desse decreto é através da envasadora. Então, acho que é isso que você quis dizer, né, Fernando? Bom, vou deixar claro para vocês e vou ler o parágrafo 3º do artigo 3º do nosso decreto. O fabricante que não for o detentor da marca do produto, mas que invase, monte ou manufature produtos em nome do detentor da marca, deve assegurar que o respectivo produto e ou embalagem se encontre abrangido por um sistema de logística reversa no estado do Mato Grosso do Sul, indicando o Instituto do Meio Ambiente, a razão social, o CNPJ da empresa detentora da marca, assim como o sistema de logística reversa ao qual o detentor da marca é aderente. Então, assim, nós estamos tentando trazer essa responsabilidade, mas, novamente, o envasador, o dono da marca, eles vão ter que discutir isso, ou eles dividem a conta, mas o que eu tinha falado era exatamente o que o doutor Luciano esclareceu. O sistema de fiscalização, tanto lá na Cefaz como no Imaçu, vai olhar a nota fiscal de quem está comercializando aqui. E aí a gente vai acabar olhando mais o dono da marca. Mas a gente também garantiu lá nesse parágrafo do decreto que tem que tomar cuidado com essa questão do envasador e o dono da marca. Só para colocar, para voltar, vocês poderiam falar quais são os programas que estão em funcionamento atualmente no MS? Acho que o Fernando tem esse mais de cabeça, né, Fernando? E a característica de cada um. Dê a mãos para o futuro, Fiesp, Eu Reciclo, Recicleiros, Prolata, Programa Recupera e a Pólen, se não me engano. Calma aí que eu tenho mais um aqui. Mas Fernando, acho que mais interessante do que quais são os sistemas em si, os programas em si, mais ou menos, eu acho que as estratégias de cada programa para mostrar que é uma complementariedade, né? Tem programas que investem nas cooperativas com capacitação, outros construíram, como no caso lá na Viraí, né? Construiu. Acho que seria legal você passar essa visão de como estão operando esses programas, de que forma isso está melhorando o sistema de resíduos sólidos aqui no estado. A gente tem também, eu não falei o Glasgow que faltou, né? O Glasgow também tá operando aqui no nosso estado. Então, a gente tem programas que eles investem em estruturação das cooperativas, onde ele vai lá e ele dá um equipamento ou estrutura uma unidade de triagem e já trava toda aquela massa da cooperativa. Então, ou seja, eu investi aqui 500 mil em equipamento, você tem que me entregar 50 toneladas por mês. Tem outros programas que vão lá na cooperativa, formalizam ela e pagam por resultado na hora. Então, ela entrega a nota fiscal, ele dá um valor para a cooperativa. E isso a cooperativa tem um pouco mais de autonomia. Como eu disse para vocês, a gente tem mais ou menos 20 operadores logísticos aqui já operando no estado. 13 deles são cooperativas, então a gente tem toda a priorização de cooperativas e a gente tem essas duas formas de operar.
Uma forma que ela investe através de estruturação e trava a massa, a outra forma que formaliza e paga pelos resultados ali, vamos dizer, concomitante. E aí eu já aproveito para responder a pergunta da Rose aqui, que é uma pessoa muito ativa nessa área de resíduos sólidos e logística reversa. Quero até mandar um abraço para ela, a gente discute bastante. E a questão que a gente coloca aqui da homologação, a homologação que tem que fazer é o próprio sistema. E eu acho que isso é uma visão que nós tivemos. Todo mundo está esperando que o poder público tem que fazer tudo. Tem que fazer auditoria, tem que fazer homologação. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos passando toda essa obrigatoriedade para o privado. O privado vai ter que olhar, vai ter que recolher essas notas fiscais, ter certeza que ela não está sendo usada em outro programa, ter essa garantia dessa rastreabilidade de todos os seus dados. Quando que o IMASU vai ver se esse processo de homologação está sendo feito ou não? E uma possível auditoria. Então, eu falo pelo Tribunal de Contas aqui. A gente tem 2.000 processos por mês chegando no Tribunal de Contas. Como a gente faz? Estatística. A gente olha lá a matriz de relevância e vai auditando processos a cada mês ou a cada ano, onde a gente consegue identificar quais são os que têm mais problema. Então, como o IMASU vai ter um sistema totalmente automatizado, ele vai ter uma inteligência artificial trabalhando por trás, onde vai ter alertas para onde ele vai fazer as auditorias. Então, sendo mais claro, essa homologação ela tem que ser feita pelo programa e tem que ter todas essas documentações salvas pelo período de 5 anos, conforme determina a resolução da logística reversa aqui do Mato Grosso do Sul. Quando o IMASU for fiscalizar esses programas, ele vai solicitar todas essas documentações. Eu queria aqui só fazer o seguinte, ao passo de agradecer aí, quem que seria, qual e-mail, Thaís, que seria para interlocução? Haveria algum canal, por exemplo, para quem tem dúvida, tendo em vista que nós estamos dia 10, né? Tem aproximadamente aí 20 dias, 25 dias para expirar o prazo para apresentação, né? Eu acho que poderia falar um pouco desse prazo do 4, o que se espera para apresentar e algum contato para interlocução. E aí a gente passar para as considerações finais, agradecendo também, reiterando, nós chegamos aqui a quase 200 pessoas acompanhando o tema. Então, você vê que não é algo simples, né? É algo que demanda curiosidade, preocupação, especialmente para ter segurança no que vai ser prestado e para estar em conformidade com a regra local. Thaís? Fabrício, nós temos um e-mail lá da equipe de resíduos sólidos, que é residuos.sólidos@imasu.ms.gov.br. Então, nesse e-mail, a gente já tem recebido algumas coisas, né? Algumas entidades, empresas vêm nos procurando, e a gente tem respondido já bastante coisa por esse canal. Que a equipe lá de resíduos sólidos avalia esses e-mails e, dependendo, a gente discute junto para poder responder. Legal. Então, se quer que eu repito, residuos.sólidos@imasu.ms.gov.br. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu acho que dessa forma, reitero que foi colocado aqui, toda a transparência que vocês têm abordado o assunto, a participação, a contribuição ao processo de construção da modelagem. Queria passar para as considerações finais, doutor Luciano, depois Thaís e Fernando, para a gente caminhar aí para as conclusões. E agradecendo aí as pessoas que acompanharam o nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer, Fabrício, a oportunidade de a gente poder esclarecer esse tema. Todo mundo tem ciência de que é uma questão muito nova. Eu acho que o Mato Grosso do Sul é o segundo estado a regulamentar essa questão da forma como está sendo regulamentada. E é o primeiro a trabalhar num sistema diferente do vinculado ao licenciamento das empresas, que para nós não faria sentido. Então, será um desafio, é um sistema de aprendizado a gente trabalhar com isso, mas o importante é que a gente comece a colocar essa situação para andar. Da minha parte, quem quiser algum contato, pode fazer contato ou pelo e-mail do Núcleo Ambiental, que é núcleoambiental@mp.ms.mp.br, ou se quiser me postar mandar uma mensagem através do Instagram, é Luciano Lobé no Instagram, que sendo alguma coisa que eu possa responder, dadas as limitações de atuação como Ministério Público, eu respondo com o maior prazer.
que no mais é agradecer mesmo a iniciativa aí. Vamos trabalhar para implementar efetivamente esse sistema aqui no Estado. Perfeito, doutor Luciano. Obrigado. Passo a palavra para a Thaís. Bom, Fabrício, mais uma vez eu agradeço pelo convite, parabenizo a sua iniciativa, né, de promover esse encontro, agradeço essas pessoas que estão aí participando e coloco mais uma vez, me coloco à disposição, assim como toda a minha equipe, e gostaria nesse momento de agradecer meus dois colegas aí, o Fernando e o doutor Luciano, e dizer que sem a parceria do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o IMASU não estaria conseguindo evoluir da maneira como a gente vem fazendo, né? Então, essa parceria para nós é muito importante. Então, muito obrigado a você, doutor Luciano. Obrigado, Thaís. Só fazendo justiça aqui aos comentários, a Biov também esclarece que está fazendo um programa também no Estado. E o Carrijo fez uma pergunta que eu acho que acabou sendo respondida pelo Fernando, se quem deve cadastrar é a entidade gestora, a entidade signatária, e me corrija, Fernando, no fundo é o CNPJ que vai responder por isso, seja a entidade de representação ou seja a entidade gestora. Fernando, a palavra é sua. Exato. Eu ia usar minhas palavras finais para responder essas questões. Então, para a gente é importante ter um CNPJ responsável. Se a entidade signatária vai ser responsável, a entidade gestora, não faz diferença. E aí eu queria deixar até esclarecer um pouco, o Fabrício falou, o que vai ter que fazer nesse primeiro até dia 10 de setembro, né? O que o programa vai ter que fazer? Ele vai ter que vir aqui, colocar o CNPJ, falar como é que ele faz a logística reversa, colocar o nome das indústrias que estão por baixo desse programa, né? Quem são as indústrias que fazem parte desse programa e a quantidade de embalagens que eles colocaram no estado em 2019. Então, essa é a única medida que precisa ser colocada aí no sistema do IMASU nesse primeiro módulo. Então, lá em dezembro que ele vai ter que reportar os resultados, que são as notas fiscais e aquelas coisas todas. Bom, então, eu agradeço muito de novo a presença aí do Fabrício, que é um parceiro nosso aqui. A gente, toda vez que ele chama para fazer o webinar, eu fico com o pé atrás, que ele vem dar umas porradas na gente ao vivo. Ele não discute antes. Mas é bom que a gente vai evoluindo e também aí agradecer ao doutor Luciano e a Thaís pela oportunidade de estar trabalhando com a logística reversa. E é isso, a gente está aqui para aprender, a gente quer trazer aquelas indústrias que estão fazendo logística reversa, não queremos, eu consegui 21%, você vai tomar uma multa. Não, vem aqui, vamos conversar e o importante é estar fazendo logística reversa aqui. Então, como eu disse, a gente tinha 3 cooperativas sendo ajudadas. Com toda essa movimentação desde o Ministério Público aí, a gente passou para 13. E com esse decreto a gente espera que esse número aumente cada vez mais. Então eu acho que esse processo ele tem muito desentendimento nesse começo, mas que a gente equalizando e gradualmente vai conseguir chegar aí a um bom resultado. Muito obrigado. Bom, muito excelente. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Muito bacana os comentários, as contribuições. Um agradecimento especial ao doutor Luciano, Thaís, Fernando. Um agradecimento também aos palmeirenses que nos acompanham. Devem ter mais um título na mão. Não queria aproveitar o ensejo, né? Não ia perder essa chance, quase me matar no sábado. Mas estou aqui vivo, firme e forte. Mas, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês aí, desejar uma ótima semana e a gente, sem dúvida alguma, vai utilizar os canais de comunicação aí que foram passados, as interlocuções. Mais uma vez, parabéns a vocês aí pelo trabalho e pela sintonia. A sintonia ajuda bastante quando a gente vê o trabalho dos estados, né? Tem estado que está o MP para um lado, o órgão ambiental para o outro, Tribunal de Contas que não sabe o que está acontecendo, e ver essa interlocução, essa interação, mostra uma coordenação não à toa que o Estado reduziu nos últimos 5 anos significativamente o volume disposto de forma inadequada, né? Eles acabaram não comentando que o foco aqui era a logística reversa, mas o Estado do Mato Grosso do Sul teve um avanço significativo, reduzindo e eliminando os lixões no Estado em linha com a política nacional. Então, isso vem num conjunto de medidas, logística reversa é um a mais, né? Mais um tema dentro dessa agenda. Então, fico os cumprimentos a vocês aí, ao excelente trabalho, a coordenação e a troca de informações e experiência. Obrigado de novo, forte abraço e boa semana. Se cuidem. Tchau, tchau.